Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. O texto hoje está em Lucas capítulo 7, versículo de número 13, que diz o seguinte: E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. O tema de hoje é não chores. No contexto aqui, Jesus ele havia saído de Cafarnaum e chegou à cidade de Naim. De Cafarnaum a Naim é em torno aí de 40, 50 quilômetros e a pé é mais ou menos um dia de caminhada. Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Naim. Naim significa um lugar aprazível, um lugar de descanso e aconchego. Mesmo sendo um vilarejo pequeno, Jesus saiu de uma cidade maior, andou quilômetros para ouvir uma mulher, para assistir à vida de uma mulher, para estar ali diante de uma mulher que estava passando um momento difícil. O texto vai dizer, a partir do versículo 11, que ele chegando em Naim, havia com Jesus uma grande multidão. E quando ele chega na entrada de Naim, havia também uma grande multidão que seguia um cortejo onde uma mulher viúva que havia perdido seu único filho. Então aqui nós encontramos duas situações. Primeiro, uma mulher viúva e ao mesmo tempo uma mulher que havia perdido seu filho, que estava sozinha neste mundo. E a viúva que ficava sozinha neste mundo era uma presa fácil para os aproveitadores, para os salteadores, que não perdoavam a mulher viúva. E quando Jesus ele chegou diante do cortejo, diante do enterro, como havia uma grande multidão, muitas pessoas eram pagas muitas vezes para acompanhar o cortejo. Jesus chega diante daquela situação, diante do caixão, e diz para aquela mulher, ele tinha movido de íntima compaixão e diz para ela: não chores. Esse não chores aqui tem muitos significados. É Jesus dizendo para ela: não chores, ou seja, eu estou aqui, não se preocupe, eu consigo resolver o seu problema, eu consigo mudar a sua situação, eu consigo te dar uma resposta, eu consigo estender as mãos para você, eu consigo tirar você desse lamaçal, eu consigo tirar você dessa prisão, dessa tristeza, dessa angústia, desse sofrimento. Esse não chores tinha muitos significados. Imagina só nós aqui na pele dessa mulher, o transtorno que ela estava passando, a luta interna que ela estava passando, a angústia, a tristeza de perder tudo aquilo que ela mais amava, que era seu esposo e seu filho. Quem sabe o seu choro hoje não é um choro literalmente falando, mas um choro de muita tristeza, de muita angústia. Quem sabe você perdeu tudo aquilo que você tanto almejou, planejou e sonhou, e você tem chorado por dentro. Só Deus sabe a sua dor, só Deus sabe o seu sofrimento. Às vezes você não conta nada para ninguém, você entra no seu quarto e começa a chorar de tristeza, começa a chorar de angústia, dizendo para Deus que não consegue mais, que precisa de ajuda, que não sabe mais o que fazer. Você se encontra desesperado, desesperada, esperando a ajuda do Senhor. E Jesus nos mostra que Ele se preocupa conosco também. Independente do tamanho da cidade, como era Naim, se era um vilarejo de poucas pessoas que habitavam ali, mas Ele se importa. Quem sabe você se encontra hoje como Naim, uma cidade pequena, um vilarejo pequeno, talvez não assistido por muitos, mas eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje: o Senhor se importa com você. Assim como Ele caminhou um dia para se encontrar com aquela mulher em Naim para ressuscitar o seu filho, o Senhor também, Ele está disposto a fazer o que Ele puder para te ajudar, porque Ele tem poder para mudar a sua história. E a mesma forma que Jesus disse para aquela mulher: não chores, Ele diz para você nesse dia também: não chores, não se entregue facilmente. Aqui nós aprendemos que mesmo quando a nossa vida está de mal a pior, o Senhor pode ressuscitar aquilo que morreu em nossa vida. Então receba a visitação do Senhor hoje, seja assistido por Deus hoje, seja alcançado por Deus hoje, e a resposta do Senhor para você hoje é: não chores, não chores, porque Ele tem solução para o seu problema. E o Senhor Jesus, Ele tocou o caixão daquele jovem, daquele adolescente. No versículo
14 vai dizer o seguinte: e chegando-se tocou o esquife, que é o caixão, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E as pessoas se apoderaram daquele poder, daquela grande obra do Senhor Jesus. E da mesma forma que o Senhor fez com aquela mulher naquele dia, Ele quer fazer com você também. Então não chores. Eu quero orar pela sua vida hoje. Feche seus olhos onde você estiver. Deus, em nome de Jesus, Pai, quem estiver ouvindo, Deus, aonde esse áudio chegar, Deus, que ele possa tocar o coração, Pai, de quem está chorando, de quem está angustiado, de quem está triste, de quem está abatido, de quem perdeu as esperanças, de quem não acha mais saída. Assim como o Senhor caminhou um dia para contemplar a situação daquela mulher, aquela viúva de Naim, Deus, visita quem está ouvindo este áudio também, Senhor. Vai de encontro, Pai. Enxuga as lágrimas, fortalece, renova, dá forças ao abatido. Levanta, Pai, quem está caído, quem não encontra força para lutar nesta vida. Deus, enxuga as lágrimas desse dia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que haja cura, que haja libertação, que haja, ó Deus, um encontro real com o Senhor, ó Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.